Então, senhores, essa é uma pergunta interessante, né? Já falamos que o registro de preços não é uma contratação direta, né? Ele é licitado. O que pode acontecer é que, eventualmente, alguém que não tenha participado do RP, na qualidade de órgão participante, pode, né, comprar aderindo a uma ata realizada por outro órgão ou outra entidade. Também dissemos mais atrás que somos de opinião que quando uma estatal realiza o RP, só pode aderir ao RP, em tese pelo menos, uma outra estatal. E a estatal só deveria também aderir a atas realizadas por estatais. Joia? No seu material, então a pergunta é essa. Ó. Em licitações para registro de preços, por grupo, é possível adesão por item? Essa é uma pergunta do milhão, tá, pessoal, né? Então, como que funciona isso na realidade, né? Bom, muitos RPs são grandes, né? Então, tem muita coisa para comprar naquele procedimento ali para registrar preços. Pois bem, o que acontece na prática é que se você for comprar por item, como o TCU quase sempre recomenda, isso acaba inviabilizando os RPs, né? Com outras palavras, o Exército Brasileiro, só para ilustrar com um exemplo, né, bem contundente, em algumas unidades aí do Exército Brasileiro, eles têm milhares de itens para serem adquiridos, né? O professor Vinícius, também aqui da Conexões, ele já foi diretor de hospital. Então, no hospital que ele trabalhava, havia 3.000 itens, mais ou menos, por ano, que eles compravam, né? Se ele fosse fazer um RP para cada item, como o TCU quase sempre recomenda, isso provavelmente ia trazer problemas para a unidade, né? Seria muita coisa, muita licitação, já que cada item desse licitado em separado é uma licitação. Então, muitos órgãos, entidades, empresas estatais fazem registro de preços agrupando esses itens, né? Juntando vários dentro de um mesmo grupo, dentro de um mesmo lote. Então, isso acontece, né? E aí que vem o problema. Em licitações para registro de preços, é possível aderir por item? Então, notem. Eu tenho lá, sei lá, 200 itens, aí faço 10 grupos com 20 cada um. Depois, dentro daquele grupo ali, né, papel, caneta, borracha, né, material de expediente. Dentro daquele grupo, a estatal quer comprar apenas a caneta e não todos. Pode? Bom, o TCU ele tratou disso, não exatamente com relação às estatais, mas o entendimento vale aí de modo geral. Me acompanha, por favor. E é o seguinte, né? Em registro de preços, a licitação utilizando-se como critério de julgamento o menor preço global por grupo, em detrimento do item, conduz a contratações antieconômicas. Então, notem que, primeiramente, o TCU ele considera que quando você contrata por grupo, isso normalmente, né, em detrimento do item, isso conduziria a contratações antieconômicas. O TCU está dizendo que é mais caro comprar por grupo normalmente, é o que está escrito aí com outras palavras, né? Comprar por grupo é caro, na visão do TCU. Muito bem, né? Uma vez que, no seu material, alguns itens dentro desses grupos são oferecidos pelo vencedor a preços superiores aos propostos por outros competidores, né? Então, para o TCU, dentro do grupo, alguns itens seriam oferecidos por preços superiores, né? Então, dentro do grupo, o licitante vence no grupo, mas dentro do grupo, vários itens são mais caros. Isso, portanto, na visão do TCU, seria normalmente o que ocorre e conduziria a contratações mais caras do que deveriam, né? O TCU não acaba por aí. A vantajosidade para a administração somente se concretiza, na visão do TCU, na medida em que for adquirido do licitante o lote integral. Então, o TCU considera, nesse caso aqui, que para manter a economicidade, tem que se comprar tudo. Tudo, né? Não basta comprar alguns itens. Tal modelagem deve ser empregada apenas nos casos, né, por grupo, em que a administração almeja contratar a totalidade dos itens, ou ainda, pelo menos, a proporcionalidade entre os quantitativos desses itens pertencentes ao grupo, a fim de assegurar a manutenção da economicidade do certame, né? Então, a ideia seria aí do TCU é que, olha, né, manter licitação, fazer licitação por grupo, só se justifica, só faz sentido na visão do TCU, quando no futuro a administração pretender comprar o grupo todo, ou então
manter a proporcionalidade. Mas como assim manter a proporcionalidade, Sandro? O que seria? Imagina um grupo aí com 100 itens, né? 30 de um, 20 de outro, 50 de mais um, né? 100 itens. Se eu vou comprar apenas 5 de um, 3 de outro, 2 de mais um. Se eu vou comprar, sei lá, 25 de um, 15 de outro e 10 de mais um. Só que a vida não é linear, né, querido? Então é muito difícil manter essa proporção aí desejada, intencionada pelo tribunal, né? Apesar de ser recomendável, já que, em tese, o que garantiria a economicidade seria a formação do grupo, né? O que orientaria a contratações mais econômicas seria a composição desse grupo aí. Isso nem sempre, quase nunca, aliás, vai ser possível de ser mantido, né? É difícil manter-se a proporção exatamente da maneira que se foi composto o grupo. Joia? No seu material, continua aí, por favor. Bom, não só os gerenciadores e participantes estão sujeitos a tal ocorrência, mas principalmente os caroneiros, né, os órgãos aderentes aí. Isso porque, numa última análise, cabe à empresa beneficiária da ata optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente dessa adesão aí, podendo rejeitar adesões naqueles itens com preços mais baixos e desvantajosos para ela e aceitar somente aqueles com preços mais altos e vantajosos. Então, o que o texto está dizendo aí com outras palavras? Que quando se faz licitação por grupo, depois se admite a adesão por item, na realidade a administração vai ficar nas mãos do fornecedor, do licitante que venceu a licitação, né? Mas por quê, Sandro? Porque se a adesão depois seria possível por item, ele diria, não, esse item eu quero, esse aqui não, esse eu quero, esse outro não. Então isso não seria bom na visão da administração, na visão do TCU para a administração, ok? Então, vale a ressalva mais uma vez que a administração, quando compra por grupo, em tese, tem que manter o grupo também. No seu material, muito bem. E aí que vem o julgado interessante, é uma resposta à consulta, tá, pessoal? Esse acordo mais adiante aqui, ó. Ele é uma consulta, né? Para quem quiser entender o TCU, vale a pena fazer até depois um curso de controle externo com a gente aqui, tá? No próprio site aqui, também aqui, claro, com a parceria com a Conexões, para poder entender melhor essas espécies normativas aí que o tribunal tem, né? Então aqui eu preciso parar um pouquinho e fazer uma breve explicação sobre o que é o processo de consulta. O processo de consulta formulado ao TCU, porque a consulta é feita por um consulente, por alguém que pode consultar, ele tem natureza normativa. Então, na realidade, a consulta ela não responde a um caso concreto. A consulta ela é feita em abstrato e a resposta não diz respeito a um caso concreto e vale como verdadeira norma para a administração pública, para aqueles que lidem com recursos federais, né? Então, essa resposta à consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento de uma tese e não do caso concreto. Esse processo que nós vamos ver agora é uma consulta, então ele tem caráter normativo, como dito aí por nós, né? No seu material, no âmbito das licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por preço global de grupo de itens, somente será admitida as seguintes hipóteses. Já, então só podem ser admitidas as seguintes hipóteses. Primeira delas aí, a aquisição da totalidade dos itens do grupo, compra-se tudo, respeitadas as proporções dos quantitativos definidos no certame, né? Como nós falamos, né? Adquire tudo do grupo, né? Ou então, se for parcial, respeitam-se as proporções, né? Aquisição de item isolado, para o qual o preço unitário desse item adjudicado ao vencedor seja, e é a dificuldade, o menor preço válido oferecido para o mesmo item na fase de lances, né? Então, notem que nesse caso aí, para que a administração compre um item isoladamente dentro de uma licitação que tenha sido feita por grupo, o preço daquele item isolado tem de ser o menor de todos os preços para aquele item das propostas que tenham chegado à fase de lances lá no pregão, né? Lembrando que no pregão, no que diz respeito à cotação das propostas, nós temos aí duas etapas bem definidas, né? Quais sejam, primeira delas, o cadastramento das propostas, segunda delas aí, os lances. A etapa competitiva.
Então, para que a administração compre um item isoladamente, só um item daqueles todos ali que ela pretendia contratar, ela vai precisar comprar, só pode comprar esse item se ela precisar, se aquele item tiver o menor preço de todos os licitantes que tiverem apresentado os seus lances. Então, imagina que eu tenho aí dois itens, A e B, né? A empresa 1 venceu o item A com preço de R$1. A empresa 2 cotou 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4 e assim vai, tá? Então, se a administração quiser comprar só o item 1 da empresa, melhor, só o item A da empresa 1, ela pode, porque esse item A tem o menor preço, né? Agora, imagina o pregoeiro ter que fazer isso, examinar, abrir proposta por proposta, os anexos, aliás, das propostas, lá no Comprasnet, porque isso é feito no sistema, tá? Então ele vai ter que entrar item por item, um por um, para verificar se aquele item ali tem o menor preço de todos os lances oferecidos. Agora imagina no item 2, que a empresa vencedora, né, que é a empresa, o item B, na realidade, a empresa 1 apresentou 2 e 1. Vai, aí a outra empresa lá apresentou, a licitação foi por grupo, tem mais itens também, ela apresentou 2, né, uma outra empresa. Se a administração quiser comprar esse segundo item aí, isoladamente ela não pode. Porque não foi o menor preço válido de todas as propostas apresentadas ali dos licitantes, né? Então, por isso, né, esse modelo, essa modelagem de comprar por grupo é complicada de gerenciar mais adiante quando a administração pretender comprar um item isoladamente, né? Porque se você tem um pregão aí disputado, como hoje mesmo eu estava examinando aí um pregão feito por um órgão grande aqui de Brasília, no pregão apareceram 66 empresas. Então, para que a administração comprasse esse item isoladamente, numa licitação por grupo, o pregoeiro responsável, né, na hora de comprar o item isoladamente depois, ou quem fosse fazer essa conferência, teria que abrir 65 propostas distintas, examinando aquele item por item, de cada empresa, para verificar se aquele preço ali daquela empresa seria de fato o mais barato. Então, muito ruim para a administração, esse tipo de coisa, né? Então, por isso, os órgãos têm preferido comprar por item, não por grupo. Joia? Mas entenderam, né? Licitou por grupo, compra o grupo todo. Licitou por grupo, quer comprar por item, comprar um item só, tem que verificar se aquele item tinha o menor preço de todas as propostas válidas apresentadas pelos licitantes lá na etapa de lances. Joia? No seu material, por favor. É irregular a emissão de empenho de item de grupo feito por preço global, de forma isolada, quando o preço unitário adjudicado ao vencedor não for o menor lance válido oferecido no que diz respeito àquele item ali. Aí vem uma ressalva, salvo quando justificadamente ficar demonstrado que é inexequível, inviável, blá, 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 blá. Né? Isso aqui já até caiu por terra. O TCU entende que vamos até aqui. Ok? Então, na realidade, para comprar por item, uma licitação que tenha sido feita por grupo, só se aquele item apresentado pela proposta vencedora tiver sido o menor preço de todas as propostas apresentadas nessa etapa de lances aí. Ok? Joia no seu material. Vem uma outra pergunta interessante, que é como pesquisar preços, mas, né, para não quebrar o assunto mais uma vez no meio, vai ser um dos últimos blocos aí, a gente dá uma paradinha, volta já no próximo bloco, para falar dessas pesquisas de preço, já que são bastante importantes também, sobretudo em contratações diretas, porque a gente não tem muitas referências, principalmente quando nós temos aí uma inexigibilidade de licitação, né? Muito mais complicado contratar inexigibilidade, porque depois para comparar preços na INEX tem que ser a proposta do licitante, do contratado, com o preço que ele tem apresentado, porventura, numa outra contratação. Não dá para comparar aquele preço agora com o preço de outra empresa, porque se você compara aquele preço com de outra empresa, em tese você tem espaço para promover uma licitação. Em suma, se é o fundamento da elegibilidade, a inviabilidade de competição, se você compara vis-à-vis preço de uma empresa contratada por elegibilidade com de outra empresa, você está dizendo aí para quem está examinando
que aquele serviço ou produto ele seria comparável. Aí cai por terra o argumento de inexigibilidade. Bom, para falar isso de maneira mais sistemática, vamos dar uma paradinha, a gente volta já já no próximo bloco, falando sobre pesquisa de preço.